No mesmo instante em que o irmão Marcos caiu da moto, a irmã Lúcia, sua mãe, estava em casa, ajoelhada ao lado da cama, como fazia todas as noites antes de dormir. Ela não sabia do acidente, mas sentirá um peso tão grande no coração que não conseguiu se levantar. Ali, com as mãos postas e os olhos cheios de lágrimas, começou a clamar: Senhor, o meu filho está em tuas mãos. Não sei o que está acontecendo, mas peço que o guardes, que o livres de todo o mal. Se ele estiver em perigo, estende a tua mão poderosa e salva-o, por amor de Jesus. Não eram palavras ensaiadas, eram gemidos de uma mãe que, mesmo sem entender, sentia que algo muito sério acontecia com aquele filho que ela tanto amava. Enquanto isso, no hospital, os médicos olhavam uns para os outros com expressões sérias. A tomografia mostrava uma lesão grave na medula, e o neurocirurgião, após examinar as imagens, balançou a cabeça. A situação é crítica. Mesmo que ele sobreviva, as chances de andar novamente são mínimas. As palavras ecoaram como uma sentença no corredor do hospital, onde alguns irmãos já haviam chegado, alertados por um telefonema desesperado. O irmão Paulo, ancião da congregação local, não disse nada, apenas abaixou a cabeça e sussurrou: Meu Deus, tu és maior que qualquer diagnóstico. Faz a tua vontade. Naquela mesma hora, em outra cidade, o irmão João, que nem conhecia Marcos pessoalmente, acordou de um sono profundo com um nome na mente: Marcos. Ele não entendia por quê, mas sentia uma urgência tão grande em orar que se levantou, ajoelhou-se ao lado da cama e começou a interceder com lágrimas: Pai Celestial, seja qual for a batalha que este irmão está enfrentando, eu peço que tu o sustentes. Se ele está ferido, cura-o. Se está fraco, fortalece-o. Não deixes que o inimigo se alegre. Só mais tarde ele soube que, naquele exato momento, Marcos lutava entre a vida e a morte na mesa de cirurgia. Os dias que se seguiram foram de uma prova que só quem já passou por algo semelhante pode entender. A irmã Lúcia não saía do hospital, dormindo em uma cadeira dura ao lado do leito do filho. As visitas dos irmãos eram constantes, não com palavras vãs, mas com orações sinceras, com salmos lidos em voz baixa, com mãos postas sobre a cabeça de Marcos, mesmo ele ainda inconsciente. Uma irmã mais idosa, Dona Maria, que já havia visto muitos milagres em sua vida, chegava todas as manhãs, antes de sair, deixava um recado: Filho, o Senhor não te deixou não. Ele está trabalhando, mesmo que a gente não veja. Confia nele. E então, no 7º dia após o acidente, algo aconteceu que nenhum médico conseguia explicar. Marcos começou a mexer os dedos dos pés. Primeiro foi um leve tremor, quase imperceptível, mas suficiente para que a enfermeira, surpresa, chamasse o médico de plantão. Ele examinou, fez novos testes e, com voz trêmula, disse: Isso não é normal. Com uma lesão dessa gravidade, não deveria haver nenhum movimento. Mas os movimentos continuaram, e no dia seguinte Marcos abriu os olhos. Fraco, mas consciente. A primeira coisa que pediu foi água, e a segunda foi: Mãe, me ajude a me levantar. A irmã Lúcia, entre lágrimas e risos, segurou-o pelos braços, e ali, com esforço, ele conseguiu se sentar na cama. Os médicos ficaram estarrecidos. Isso não tem explicação médica, disse um deles mais tarde, em um corredor, para o irmão Paulo. A medula estava comprometida, a inflamação era severa. Não deveria haver recuperação tão rápida. O ancião apenas sorriu e respondeu: Para Deus, não há coisa impossível. Nós só oramos, e ele fez o resto. O médico, que não era crente, ficou em silêncio, como se aquelas palavras tivessem tocado algo dentro dele que nunca havia sido mexido antes. Os dias de recuperação foram marcados por pequenas vitórias que, para quem não vive pela fé, poderiam parecer coincidências, mas para os irmãos, eram sinais claros da mão de Deus. Um dia, Marcos conseguiu mover a perna direita, no outro a esquerda. Depois, com ajuda, deu os primeiros passos no corredor do hospital, apoiado em uma andadora, enquanto irmãos e irmãs, em círculo, cantavam em voz baixa: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não era um cântico ensaiado, era a expressão de corações transbordando de gratidão. Uma noite, já em casa, Marcos contou algo que havia guardado no coração desde que acordou. Mãe, enquanto eu estava inconsciente, sonhei que estava em um lugar muito escuro, como um túnel. Eu tinha medo, mas então ouvi vozes orando por mim. Não eram vozes de aqui, eram como se estivesse ouvindo de longe. E de repente, uma luz brilhou e uma mão me segurou. Eu senti uma paz que não dá para explicar. Quando acordei, sabia que não era um sonho, era real. A irmã Lúcia abraçou forte, porque ela sabia muito bem que aquelas vozes eram as orações dos irmãos, que não haviam cessado nem de dia nem de noite. O testemunho de Marcos se espalhou, e muitos que antes duvidavam começaram a questionar.
Como um jovem com uma lesão medular tão grave pode estar andando em tão pouco tempo? Alguns médicos curiosos vieram examinar os novos exames, e o que encontraram foi ainda mais surpreendente. A medula, que antes mostrava uma ruptura clara, agora apresentava sinais de regeneração, como se o tecido estivesse sendo reconstruído. Isso não acontece, disse um neurologista. A medula não se regenera assim, mas estava acontecendo. E o mais lindo era ver Marcos, que antes mal conseguia se mover, agora caminhando até o púlpito nos cultos, não para se exibir, mas para dar glória a Deus. Eu não merecia isso, ele dizia, com lágrimas nos olhos, toda vez que contava seu testemunho. Eu era um jovem teimoso, às vezes esquentava a moto além do que deveria, pensava que nada ia acontecer. Mas Deus, em sua misericórdia, não só me poupou a vida como me deu uma segunda chance. E não foi para eu ficar igual, foi para eu servir a Ele de verdade. Muitos jovens da congregação, ao ouvirem isso, começaram a repensar suas próprias vidas. Alguns que antes achavam que nada ia acontecer com eles, agora percebiam que a vida é frágil e que só em Deus há segurança. Um dos momentos mais emocionantes foi quando Marcos voltou pela primeira vez à congregação depois do acidente. Ele entrou apoiado em uma bengala, mas com um sorriso no rosto que iluminava o salão. Os irmãos se levantaram, não em aplausos, mas em lágrimas e ações de graças. O irmão mais velho, que presidia o culto naquele dia, leu Salmos 1:8, 17, Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. E então, espontaneamente, todos começaram a cantar, a Deus damos glória pelo seu amor, pela sua bondade, pelo seu perdão. Não era um cântico qualquer, era a expressão de um povo que havia visto, mais uma vez, que Deus ouve as orações dos seus filhos. Com o tempo, Marcos não só recuperou os movimentos como voltou a trabalhar, agora com um propósito diferente. Ele passava horas conversando com outros jovens, alertando sobre os perigos da imprudência, mas sempre apontando para a misericórdia de Deus. Se ele fez isso por mim, que não merecia, imagine o que pode fazer por você, dizia ele, com a Bíblia aberta nas mãos. E muitos corações foram tocados. Um dia, um jovem que havia se afastado da congregação chegou até ele e disse, Marcos, eu ouvi sua história e não consegui dormir. Se Deus te deu uma segunda chance, será que Ele não pode me dar também? Marcos não hesitou. Ali mesmo, no meio da rua, os dois se ajoelharam e o jovem, com lágrimas, pediu perdão a Deus por sua rebeldia. Mais uma alma resgatada, mais um milagre que não foi só físico, mas espiritual. A irmã Lúcia, ao ver tudo isso, não cansava de agradecer. Senhor, ela orava todas as noites, tu não só salvaste meu filho, como usaste para salvar outros. Que a tua obra continue e que muitos vejam que tu és real, que tu ouves, que tu curas, que tu transformas. E Deus, fiel como sempre, continuava a operar, não só na vida de Marcos, mas em todos que, através daquele testemunho, voltavam os olhos para ele. Hoje, quando alguém pergunta a Marcos como ele conseguiu se recuperar de uma lesão que os médicos disseram ser irreversível, ele não fala em medicina, não fala em sorte. Ele aponta para o céu e diz, foi Deus. Só Ele poderia fazer isso. E se Ele fez por mim, pode fazer por qualquer um que nele crer. E então, com a mesma fé que o sustenta, Ele convida. Vem, experimenta e verás que o Senhor é bom. Porque no final não se trata apenas de um milagre físico, mas de uma vida transformada, de uma família restaurada, de uma congregação fortalecida e, acima de tudo, da glória que só a Deus pertence. Acidente moto devastador, jovem médula reconstituída milagrosamente. Continuação, uma jornada de fé, dor e milagres na congregação cristã no Brasil. O despertar da fé em meio à dor. Os primeiros dias após o acidente foram um turbilhão de emoções para a família de Marcos. Enquanto ele lutava entre a vida e a morte na UTI, sua mãe, Dona Maria, não saía do hospital. Ela se ajoelhava no chão frio do corredor, as mãos trêmulas segurando a Bíblia aberta em Salmos 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. As palavras pareciam ecoar em seu coração como um bálsamo, mas a dor era tão intensa que às vezes ela só conseguia chorar. Senhor, por quê? Ela sussurrava entre lágrimas, enquanto o cheiro de álcool e medicamentos invadia suas narinas. Ele é tão jovem, tem tanto pela frente. Se for da tua vontade, cura-o. Mas se não for, dá-me forças para aceitar. Ao seu lado, o irmão mais velho de Marcos, Lucas, um obreiro dedicado na congregação, mantinha as mãos firmes sobre os ombros da mãe, orando em voz baixa. Ele sabia que naquele momento, mais do que palavras, o que Dona Maria precisava era sentir que não estava sozinha. A cada visita dos irmãos da igreja, eles traziam não só orações, mas também comida caseira, panelas de sopa, pães recém-assados, doces feitos com carinho. Era a comunhão que o sustentava.
Irmã Maria, Deus não nos desampara, disse irmã Clara, uma das diaconisas, enquanto lhe entregava um prato de canja. Lembra do irmão João, que ficou paralítico depois do acidente e hoje caminha? Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Dona Maria assentiu, mas no fundo, uma dúvida corroía. E se dessa vez, o milagre não vier? À noite que tudo mudou. Foi na terceira semana de internação que os médicos chamaram a família para uma reunião. O neurocirurgião, um homem de expressão séria, removeu os óculos e olhou nos olhos de cada um antes de falar. A lesão na medula de Marcos é grave. Mesmo com a cirurgia, as chances de ele voltar a andar são mínimas. Precisamos prepará-los para a possibilidade de uma vida em cadeira de rodas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas sentiu as pernas fraquejarem. Dona Maria cobriu a boca com as mãos, contendo um grito. Foi então que o irmão José, um dos presbíteros da congregação, se levantou e com voz firme declarou: Doutor, nós cremos em um Deus que faz o impossível. O Senhor faz a parte do Senhor e nós faremos a nossa, orar sem cessar. O médico, visivelmente desconfortável, balançou a cabeça, como se aquilo fosse loucura. Mas antes de sair, murmurou: Já vi coisas estranhas acontecerem com pessoas de fé. Que seja como o Senhor diz. Naquela noite, a congregação se reuniu em um culto especial por Marcos. O templo, normalmente iluminado por lâmpadas amareladas, estava cheio de irmãos ajoelhados, alguns chorando, outros clamando em línguas. O irmão Paulo, pastor da região, levantou as mãos e começou a orar com uma autoridade que fazia até os mais céticos tremerem. Pai Celestial, tu que saraste o paralítico de Betesda, que ressuscitaste Lázaro, que abristes os olhos do cego de nascença, nós te pedimos, toca no corpo deste jovem. Reconstitui sua medula, restaura seus nervos, faz com que ele se levante em teu nome. O coro de amém foi tão forte que as paredes pareceram tremer. O milagre que ninguém esperava. 3 dias depois, enquanto a enfermeira fazia a rotina de checagem, Marcos, ainda sonolento, sentiu algo estranho. Um formigamento nos dedos dos pés. Irmã, eu sinto meus pés. Ele balbuciou, os olhos arregalados. A enfermeira cética verificou os reflexos e quase deixou cair o prontuário. Isso não é possível, ela murmurou, correndo para chamar o médico. Em menos de 1 hora, uma equipe de especialistas estava ao redor da cama de Marcos, testando seus movimentos. Primeiro, ele mexeu os dedos. Depois, dobrou os joelhos. E então, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele tentou se sentar. Glória a Deus! Gritou Lucas, caindo de joelhos. O médico, o mesmo que havia dado o diagnóstico sombrio, estava pálido. Isso não tem explicação médica, ele admitiu, a voz trêmula. É um milagre. Quando a notícia chegou à congregação, foi como se uma onda de alegria varresse todos. Irmãos que nem conheciam Marcos pessoalmente choravam de emoção. Naquela noite, o culto de ação de graças durou até altas horas, com testemunhos, cânticos e muitas lágrimas de gratidão. A vida depois do milagre, um chamado para servir. Os meses seguintes foram de reabilitação intensa, mas Marcos não reclamava. Toda manhã, antes da fisioterapia, ele orava. Senhor, se tu me deste uma segunda chance, eu quero usá-la para te glorificar. E foi exatamente isso que ele fez. Logo que recebeu alta, Marcos começou a visitar hospitais, compartilhando seu testemunho com pacientes desanimados. Ele falava com uma convicção que só quem experimentou o sobrenatural poderia ter. Eu estava morto por dentro, não só pelo acidente, mas pela minha vida sem Deus. Mas ele me tirou da vala da desesperança e me deu um propósito. Se ele fez por mim, pode fazer por você. Muitos se convertiam ali mesmo, entre lágrimas. Outros, mesmo sem aceitar Jesus na hora, saíam com uma centelha de esperança que antes não tinham. O impacto na congregação, uma fé renovada. O milagre de Marcos teve um efeito dominó na congregação. Jovens que antes iam aos cultos por obrigação agora iam com fervor. Famílias que estavam afastadas voltaram. Até mesmo alguns irmãos que haviam se desviado retornaram, arrependidos. Se Deus pode curar um rapaz que os médicos haviam desistido, Ele pode perdoar meus pecados, confessou um irmão que havia abandonado a igreja anos antes. As reuniões de oração, que antes tinham pouca participação, agora lotavam. As irmãs faziam jejuns coletivos, os obreiros se dedicavam ainda mais ao trabalho do Senhor, e até as crianças na escola dominical aprendiam sobre o poder da fé através da história de Marcos. Em uma das noites de culto, o irmão Paulo, emocionado, disse: Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo Deus que curou Marcos é o mesmo que quer curar suas dores, suas feridas, seus corações quebrantados. Mas ele não força ninguém.
Precisamos crer de verdade, como a mulher do fluxo de sangue, que disse: se tão somente tocar nas suas vestes serei salva. O templo inteiro respondeu com um amém, tão forte que parecia abalar os céus. Os desafios da fama sobrenatural. Mas nem tudo foram flores. Com a divulgação do milagre nas redes sociais e jornais locais, Marcos começou a receber convites para dar testemunhos em outras igrejas. Alguns irmãos mais antigos da congregação ficaram preocupados. Irmão Marcos, temos que ter cuidado. O inimigo pode usar a vaidade para nos afastar de Deus, advertiu o irmão Antônio, um presbítero sábio. Marcos ouviu com humildade. Eu sei, irmão. Por isso, antes de aceitar qualquer convite, eu oro e peço direção. Não quero que isso vire show. Quero que seja para a glória de Deus. E ele cumpriu sua palavra. Sempre que falava em público, ele direcionava toda a honra a Jesus, nunca a si mesmo. Em uma ocasião, o jornalista secular lhe perguntou: Marcos, você não acha que tudo isso pode ser só uma coincidência médica? Ele sorriu calma e firmemente. Coincidência? Quando os médicos disseram que eu nunca mais andaria? Quando minha mãe orou até não ter mais voz? Quando irmãos jejuaram por dias por mim? Não, Senhor, isso não é coincidência. Isso é Deus. O reencontro com o passado, perdoando quem o feriu. Um dos momentos mais difíceis para Marcos foi quando soube que o motorista bêbado que o atropelou havia sido preso. A notícia reabriu feridas emocionais. Raiva, ressentimento. Tudo voltou à tona. Como posso perdoar um homem que quase destruiu minha vida? Ele questionou ao irmão Paulo em uma conversa particular. O pastor o olhou com compaixão e abriu a Bíblia em Mateus 6, 14, 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Marcos ficou em silêncio por longo tempo. Então, com lágrimas nos olhos, ele disse: eu quero perdoar, mas não consigo sozinho. Preciso que Deus me ajude. E Deus o ajudou. Um dia, Marcos foi até a prisão, acompanhado pelo irmão Lucas. Quando viu o homem que o atropelou, um homem quebrado, com olheiras e um ar de culpa, Marcos não sentiu ódio. Sentiu pena. Eu vim lhe dizer que eu o perdoo, disse Marcos, a voz firme, mas emocionada. E também vim lhe dizer que Jesus pode perdoá-lo também, se você se arrepender. O homem caiu de joelhos, chorando. Aquela cena marcou Marcos para sempre. Ele entendeu na prática o que significava amar o próximo como a si mesmo. Um novo chamado, a medicina e a fé. Com o tempo, Marcos sentiu um desejo crescente de estudar medicina. Não para se gloriar, mas para usar seu testemunho para encorajar outros pacientes. Quem melhor para entender a dor de um doente do que alguém que já esteve no lugar dele? Ele argumentou com a família. Dona Maria no início ficou receosa. Filho, e se você se afasta da igreja? O mundo lá fora é cheio de tentações. Mas Marcos a tranquilizou. Mãe, eu não vou me afastar. Vou levar a igreja comigo. Cada consulta, cada palavra, será uma oportunidade de falar de Jesus. E foi assim que anos depois, Dr. Marcos se tornou não só um médico respeitado, mas um instrumento nas mãos de Deus. Em seu consultório, ele não só tratava do corpo, mas também da alma. Muitos pacientes, ao ouvirem seu testemunho, aceitavam Jesus como Salvador, o legado de uma vida transformada. Hoje, quando Marcos olha para trás, ele não vê apenas a cicatriz em sua perna ou as marcas do acidente. Ele vê a mão de Deus escrevendo uma história de redenção. Se eu não tivesse passado por isso, não seria quem sou hoje, ele costuma dizer. Deus permitiu a queda para me levantar mais forte. Sua mãe, Dona Maria, agora uma das matriarcas mais queridas da congregação, costuma contar para as novas irmãs. Quando você acha que tudo está perdido, é aí que Deus começa a agir. Ele não nos promete um caminho sem dor, mas promete estar conosco em cada passo. E assim, a história de Marcos não é apenas sobre um milagre físico. É sobre uma família restaurada, uma fé inquebrantável e uma igreja que, através de um jovem, viu o poder de Deus de uma forma que jamais esqueceria. Porque, no final das contas, os maiores milagres não são os que curam o corpo, mas os que transformam o coração. E a Deus, toda a glória.